Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta e eu estou em Paris, né? Cansado, com cara de cansado, porque para variar esta tarde, quase meia-noite não, quase 1 da manhã, meia-noite e meia aqui já, e eu tive uma semana bastante agitada, nem consegui separar os abraços, eu vi todos os abraços que vocês pediram, e até o pessoal que pediu lá no Instagram também, e eu simplesmente não consegui parar um segundo para fazer a lista, porque foi extremamente corrido a semana em vários aspectos, inclusive tive reuniões aqui muito legais, encontros, né? Com o pessoal da direita, ligados aí ao RN, da Marine Le Pen, a UDR e também ao partido da Marion Maréchal, que são correntes aí da direita francesa, que está indo muito bem mesmo, e tem grande chance aí de ganhar a eleição, dado o fracasso absoluto do governo do Macron e da esquerda, que não consegue dar uma resposta à altura para a população. Mas eu vou falar disso também, mas não apenas disso. Hoje nosso programa vai ser dividido em 3 partes para que vocês compreendam aí, o pessoal pede para compartimentalizar. Eu não sou tão bom nisso, tento fazer, mas não deixem sempre aí, esqueci de falar, de curtir, de comentar, de me chamar de dugnista, não tem problema nenhum, enfim, de passar o programa também para o seu amigo que quer saber de economia, entender o mundo em que vivemos e o que está rolando de forma muito direta aí nos bastidores do mundo, dos backstages, e também as interpretações e análises que nós damos. E, enfim, meu caro, é sempre bom ler o que vocês escrevem, né, também os comentários, porque nós não somos os donos da verdade. Com vocês, nós também procuramos descobri-la, encontrá-la, né? Isso que é muito bom nessa relação que a gente tem com vocês aqui no Quinto Elemento. Bom, mas, como falei, vamos compartimentalizar o nosso programa. Nós vamos falar de 3 assuntos importantes hoje, conectados, tá? O primeiro, não tem como não falar da questão do acordo que o Trump está tentando fazer com a Ucrânia. E o motivo é muito simples, porque esse acordo deu aquela acelerada no passado, não sei se lembra, por motivos óbvios, porque a Europa já não tinha mais dinheiro, a China, que estava financiando diretamente aí a Rússia, seja com armamento, seja comprando petróleo, seja com armamentos, petróleo, commodities, nessa guerra, também está passando um problema econômico complicado no interno. Os Estados Unidos, né, têm outras preocupações, até porque a estrutura global, a infraestrutura do mundo, a sua governança está mudando, e é um dos assuntos que nós vamos falar hoje também, os efeitos práticos disso, né? Mas, obviamente, é necessário fazer um acordo dentro da Europa, porque a Europa é um alvo geopolítico, no bom sentido, importante para os Estados Unidos também. Enfim, aquele acordo deu uma acelerada e, de repente, parou e parou do nada. Assim como voltou quase que do nada, né? De repente o Trump liga lá no dia agora de ação de graças, no dia de ação de graças não, ligou um pouco antes, mas deu um prazo de limite até o dia de ação de graças, né? Que é o dia agora, quinta-feira, para aceitar aí o novo plano de paz americano, que é um prazo totalmente, na verdade, impossível de ser cumprido, né? Parcial, totalmente artificial, mas a verdade é que existia uma tentativa, né, de uma nova mediação americana em relação a essa guerra, e eles diretamente assumiram a responsabilidade de escrever, que foram 28 pontos, né, muito realistas, a gente vai falar disso, realistas do ponto de vista geopolítico, tá, para poder terminar a guerra dentro do que foi a visão americana, e que muitos acharam que favoreceu, né, a Rússia, e de fato ela tem um peso maior para a Rússia por motivos realistas, motivos óbvios que nós vamos tratar aqui. Mas ele escreveu 28 pontos, mas também dando garantias, né, de segurança semelhantes às que existem na OTAN, quase que criando um novo artigo 5º para dar segurança a Kiev, mas isso foi feito, né, sem a presença, sem a participação dos europeus, que acaba mostrando como a Europa tem se tornado cada vez menos mais passiva, menos importante nessas decisões, e imediatamente, obviamente, a Europa se sentiu desprestigiada, né? Então, desde a divulgação pela imprensa dessa tentativa de acordo americana de mediação, o que nós chamamos de países do E3, que é Reino Unido, Alemanha e França, entraram no modo absoluto de gestão de crise, saíram correndo, né, se reuniram no sábado, no dia 22 de novembro, e no domingo depois, no dia 23, na África do Sul,
para a cúpula do G20 para discutir esse assunto, né? Aliás, um G20 que foi boicotado pelos Estados Unidos, né? Esse plano do Trump, a gente vai falar um pouco mais, mas prevê concessões muito dolorosas para a Ucrânia, tá? Abandono de território, as forças ucranianas se retirando de áreas, né, que eles ainda estão tentando controlar, né, ou evitar o domínio pleno da Rússia, como Donetsk, deixando aí uma zona quase tampão, totalmente desmilitarizada, que ficaria sob o controle da Rússia. Também as regiões de Kherson e Zaporizhzhia, uma coisa assim, seriam também divididas, né, ao longo da linha de conflito e promoveriam uma anistia geral, né, para ambos os lados, o que significa que os civis ucranianos que foram vítimas de tortura, sequestro, violação, qualquer coisa desses crimes de guerra, não poderiam buscar uma reparação na justiça. Enfim, são pontos que o Trump falou, mas existem motivos realistas de geopolítica para que ele acelerasse esse acordo, e foi esse acordo, essa tentativa de acordo de paz, mais ou menos assim, né? Olha ela vindo, olha ela indo. Agora o acordo veio, agora o acordo foi. E isso se deu em alguns momentos de maior intensidade. Chegou até aquela cúpula do Alasca, depois o pessoal se encontrar na Turquia e deu uma melada geral. E agora voltou. E existem motivos e interesses americanos importantes para a gente falar disso, até por causa da sua conexão com o que nós falamos e chamamos desse mundo fragmentado que está se reordenando depois do fim do liberalismo e do globalismo, que tenta resistir, tenta se manter, obviamente, como protagonista de alguma maneira, tem resistido porque controla ainda meios de ação, né? Então, os cartéis, os bancos, os monopólios, enfim, bancários e de famílias, mas essa nova configuração soberanista que agora visa retomar a industrialização dos países e a sua soberania. Então, dentro dessa reconfiguração, houve uma fragmentação que irá gerar uma reordenação, inclusive de áreas de influência, e a partir dessas áreas de influência irão criar novos blocos regionais, de certa maneira imperialistas, no sentido de imperiais, que irão ser estáveis internamente, mas sofrerão tentativas de desestabilização externa numa configuração de mundo diferente, mais competitiva, com diferenças culturais, de formas de fazer negócio, formas também de construir a sua base jurídica. Haverá uma nova configuração em vários aspectos da governança mundial, já está havendo, na verdade. E isso está conectado com a necessidade, né, de acabar com a guerra da Ucrânia e fazer uma nova configuração geográfica. E isso será conectado. E em função dessa nova fragmentação, que será o assunto 2 que nós vamos falar, nós vamos linkar diretamente com o assunto 3, que é, portanto, se você tem áreas regionais, imperiais, né, no sentido do imperialismo clássico mesmo, político, né, não é desse imperialismo que a esquerdalhada usa e tal, não, do modelo de imperialismo mesmo. Se você tem a volta dessas regiões divididas em áreas de estabilização, estabilidade interna, sofrendo desestabilização externa, significa que teremos a volta, né, das organizações atuando como espiões ou mecanismos de desestabilização. Teremos, não, já temos, e eu vou contar para vocês como a China, né, como sempre, né, a rainha, né, do jogo sujo, eles estão usando de espionagem para cooptar o serviço secreto inglês. São os 3 assuntos que nós vamos falar nesse Dia Economia de hoje. Então, vamos começar pela essa formulação, né, que o Trump fez para a Ucrânia, né, inclusive prevendo um novo artigo 5º aí, uma nova forma desse artigo 5º da OTAN, para dizer o seguinte: se os caras atacarem de novo, todos nós iremos agora sim defender novamente a Ucrânia, não mais numa guerra separada, né, como foi, mais uma guerra conjunta. E não é exatamente o artigo 5º, porque uma das coisas que o Trump vai querer
já propôs é que, de fato, a Ucrânia não entre para a OTAN, né? Não participe da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Bom, enfim, e isso garantiria, nesse novo acordo proposto pelo Trump, que a OTAN cessaria a sua expansão, que é bastante razoável, né? Enfim, o fato é que a Ucrânia tem sofrido muito com a guerra, né? Ela perdeu bastante soldados e ela teria, nesse novo acordo, uma sugestão de uma redução do seu exército de 600 para 600 mil soldados. Hoje eles têm 800, mais ou menos, e isso implicaria quase que um sacrifício unilateral, né, para a Ucrânia, porque a Rússia não reduziria seus soldados, né, mas faz parte do acordo. Mas esse acordo não é só um acordo geográfico, não é só um acordo em relação às garantias de segurança, né, que seria renovável por 10 anos, mais ou menos, em um documento separado que o Trump chegou a apresentar, né, a ideia de que sejam remodelados princípios do artigo 5º que existe na OTAN. Esse artigo 5º prevê uma solidariedade entre os Estados-membros da aliança em caso de agressão externa, e isso significaria que uma violação, por exemplo, em termos de guerra, né, de invasão por parte da Rússia, geraria ou prejudicaria essa paz e a segurança de toda uma comunidade transatlântica, abrindo então caminho para uma série de respostas em conjunto contra a violação desse novo acordo, que estaria baseado em princípios semelhantes do artigo 5º, e por que não botá-lo no artigo 5º? O motivo é simples, é que a Rússia não irá aceitar, o Trump também não quer que a Ucrânia faça parte da OTAN. Enfim, mas isso não é apenas uma questão geográfica, não é apenas uma questão militar. Estamos falando também, né, de uma proposta do ponto de vista financeiro. Ou seja, dentro dessa visão do Trump do acordo com a Ucrânia, ele propôs que fossem usados os 86 bilhões de euros, ou quase 100 bilhões de dólares, de ativos russos congelados, que seriam usados por projetos de reconstrução e investimento na Ucrânia, que seriam liderados pelos Estados Unidos, e eles ficariam com 50% dos lucros esperados, né? A Europa ainda teria que contribuir com mais 100 bilhões de investimento para poder ter direito a dividendos. E isso foi um baque para a Europa, porque ela está há muito tempo querendo usar esse dinheiro, né, que ela congelou de ativos russos, para poder se reembolsar dos valores que ela já mandou de armamento para a Ucrânia, empréstimos, etc. Enfim, obviamente você teria então uma ideia de que você, no caso da proposta do Trump, né, de que você conseguiria fazer um acordo baseado numa redução significativa, né, das terras ucranianas, eu vou falar isso daqui a pouco, mas também da utilização dos ativos russos, dinheiro russo para reconstrução, onde a Rússia seria beneficiada, também os Estados Unidos, a Europa teria que botar mais dinheiro e ela não poderia então usar os recursos ucranianos russos, para ela se reembolsar ou se apropriar desse dinheiro em face de parte, né, dos empréstimos que ela deu à Ucrânia. Enfim, o fato é que para a União Soviética, para a Europa, ainda existe alguns países europeus, como o Macron, né, que tem outros interesses, que é liderado, né, totalmente influenciado pela OTAN e por esses órgãos globalistas e das famílias de concentração bancária europeia, da City de Londres e também das famílias que dominam a casta da elite financeira europeia. Esses caras ainda continuam numa ilusão de que o problema da guerra da Ucrânia, do ponto de vista da Ucrânia, é um problema de dinheiro. Que se você colocar mais dinheiro, mais armas e ampliar as sanções contra a Rússia, isso trará a vitória, né? Então que a paz não seria mais obra aí de diplomatas, né, incompetentes, como disse os americanos, vivendo no mundo da fantasia, não. Ela teria que ser construída, de fato, com pessoas inteligentes, com realismo político, que são capazes de enfrentar a realidade, como até disse, né, o J.D. Vance, num programa no X, que ele claramente disse que era necessário ter uma aproximação realista da realidade e não baseado em diplomatas
que vivem no mundo da fantasia. Isso é uma referência, né, à escola de diplomacia francesa, enfim, que foi destruída, diga-se de passagem, pelo Macron. Obviamente, esses países da E3, que são as Forças Europeias de Segurança e Defesa, eles não gostaram do plano do Trump e querem reformular, né, esse plano. E correram para ir para Washington, né, para poder conversar com o Trump e reformulá-lo para atender os interesses específicos da Europa, né? Ou seja, mais uma vez na história recente, os europeus estão reagindo aos acontecimentos e não moldando-os, esses acontecimentos, à sua realidade. Quer dizer, novamente, eles estão se botando como espectadores, né, dos eventos. Na última sexta-feira, a chanceler alemã conversou com o presidente americano, né, e tentou construir uma proposta. Obviamente, o Trump é sempre muito aberto, né, à negociação, ele é um excelente negociador, ele tem uma nova diplomacia, já falamos disso, que ele lançou uma nova diplomacia, né, então ele, de fato, criou, ouviu e prometeu que seria aberto às ideias europeias, né, da Alemanha, desse Conselho do E3, mas na prática ele sabe quais são os interesses americanos, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? E o Macron continua com a ideia de que é necessário manter e continuar a guerra, por vários motivos. Primeiro, o Macron entende que, acabando a guerra, o fantasma russo, né, da invasão da Rússia, da Europa pela Rússia, via Ucrânia e da visão expansionista do Putin, isso acabaria com o fantasma e forçaria o povo a encarar ainda mais a realidade que se vive hoje, né? Então, o Macron já tem um enfrentamento, um problema enorme aqui na França. Hoje eu estou em Paris, né? Que é o seguinte: ele basicamente, pra você ter noção do tamanho do problema do Macron, novamente, o orçamento proposto pelo seu primeiro-ministro, que é um ministro que já foi derrubado, né, e mesmo assim o Macron reconduziu, não foi aceito. E não foi aceito por muito. Apenas um voto de aprovação. O Macron conseguiu buscar uma convergência, assim, todos contra o orçamento dele. E até mesmo seus antigos aliados, amigos de partido ou aliados de outros partidos que estavam no governo, estão saindo, estão pedindo para o presidente renunciar. Existe um pedido para que o Macron se demita para poder salvar a França da sua governabilidade. Tamanha a loucura e a desconexão que o Macron tem hoje, não só da política, mas também, principalmente, do povo francês. Quer dizer, o povo francês e a política desconectaram completamente das maluquices do Macron. É um cara extremamente isolado e, honestamente falando, pós a eleição da França, um macronismo, a ideia de um Macron como líder político e de um macronismo como corrente ideológica, morreu. O macronismo já morreu. Ele já acabou, tá? Então, o que leva hoje o Macron a tentar se agarrar ainda em alguma esperança de poder? É a ideia, obviamente, do fantasma russo de uma guerra que vá além das fronteiras da Ucrânia. Então, nos bastidores, a França e a OTAN têm trabalhado com a Ucrânia, nós vamos ver isso também, para criar eventos de desestabilização militar, mesmo de false flag, né, de bandeira falsa, que tente trazer para a guerra da Europa, né, o exército americano. Então há hoje uma vontade, sim, claro, o Macron quer a guerra, o Macron quer aumentar essa guerra por uma questão de poder dele, pessoal, e de manutenção do sistema, né, de manutenção do sistema que o colocou no poder, entendeu? Então, o Macron, para você ter noção, já está falando recentemente, hoje falou de novo, de aumentar, né, a base de reservistas, obrigá-los, né, a se preparar para a guerra. Então ele está fazendo quase que um chamamento militar de não só das pessoas que já estão preparadas para o combate militar, mas ampliando a base de reservistas. E para piorar a situação do Macron, ele sabe que a chance dele perder a eleição e a direita ganhar a eleição na França é altíssima. Essa semana saiu uma pesquisa bastante parruda que mostrou que o Jordan Bardella,
ele ganha de todos os candidatos em todos e qualquer cenário para presidente da República, né? E é ligado ao partido, ele é do partido da Marine Le Pen, do RN, e isso seria um choque, né, para o sistema francês, porque mostra, né, que o povo francês aderiu, né, numa das economias mais importantes da Europa, aderiu às pautas soberanistas e deu a Marine Le Pen, Marine Le Pen falaremos dela já, mas ao Bardella, a força necessária, né, a credibilidade para restabelecer uma França soberanista. E, aliás, será essa, né, a campanha mesmo do RN, é colocar, na verdade, os soberanistas contra o que eles chamaram de modernistas, que é um pacote de grupos que entram os socialistas, os comunistas, os wokistas e os liberais. Veja, a direita francesa entende que ela não pode e não irá compor com os liberais. Então ela quer ganhar a eleição porque ela entende que existe uma dicotomia, uma clivagem entre soberanistas versus modernistas. Não é mais entre direita e esquerda, tá? Enfim, o que acontece hoje é que, obviamente, o Trump, então, percebe que é necessário e urgente fazer um acordo de paz por um motivo da realidade, que é, a gente vai falar dos interesses americanos, mas também do ponto de vista militar. Do ponto de vista militar, a Ucrânia está entrando, meu caro, em uma zona enorme de perigo. O exército ucraniano está ficando sem homens, sem material e, pior ainda, partes importantes do exército estão sendo cercados pelas forças russas. Se você olhar, isso inclui, por exemplo, cidades como Pokrovsk, tá? Zaporizhzhia, acho que é isso, e algumas outras, tá? E a Rússia, enquanto isso, continua atacando a infraestrutura crítica da Ucrânia, ou seja, serviços essenciais na área de energia, né? Obviamente, nós falamos isso no último programa de economia, não é à toa que o escândalo de corrupção surge contra o Zelensky na área de energia, porque já são sinais de que há uma preocupação sistêmica interna com a liderança do Zelensky, e ele talvez seja o chiclete que perdeu o açúcar, sim. Tá? Perdeu o açúcar e está na hora de substituí-lo, e precisam de um bom pretexto para isso, porque agora é necessário fazer um acordo, e um acordo que a Europa não quer, mas há outras forças no Ocidente, como a americana, que quer e quer muito, tá? Bom, o fato é que a Ucrânia hoje está numa situação militar insustentável. Vamos dizer que eu sou duinista, propaganda russa, que tem outros analistas aí que discordam. Sugiro que vejam eles, né? Não os vejam, né? Eu não tenho a arrogância de dizer que eu estou sempre certo e que sou dono da verdade, mas uma série de analistas europeus, né, militares, com que eu vi, eu não sou especialista em análise militar, mas li bastante, conversei bastante com caras, li bastante coisa, todos eles estão apresentando uma situação militar insustentável na Ucrânia. E os Estados Unidos sabem isso. Os Estados Unidos sabem que não é por muito tempo que o exército ucraniano vai se manter como uma organização coerente, não. Eles estão enfrentando todos os problemas, inclusive deserções em massa, tá? Tem baixas, perdas de pessoas elevadas dentro do país, né? E os próprios civis, né, a população está pagando um preço muito caro pela guerra, tá? Obviamente que a Ucrânia está fazendo o que pode, né, para manter os seus serviços em pé, né? Só que a única solução, e ela sabe disso, para continuar essa guerra e com chance de ganhar, é utilizar o seu serviço secreto para criar provocações e operações que expandam a guerra para a Europa, salvando o regime ucraniano. Só para você ter noção, 2 exemplos vieram à tona recentemente, que foram conhecidos. O primeiro foi um bombardeio, né, que foi feito a uma linha férrea polonesa, tá aqui na Polônia, a linha era de Varsóvia-Lublin.
e ela transporta, essa linha, grandes quantidades de armas, material bélico para a Ucrânia. Então, os líderes poloneses, quando teve esse bombardeio, culparam imediatamente os russos, dizendo que eles tinham cometido um ato de sabotagem sem precedente. Passou um tempo. O próprio primeiro-ministro polonês, que é o Donald Tusk, ele voltou atrás. Ele falou, olha, não é bem assim. Ele fez uma visita no local do incidente ferroviário, né, tinha dito que era o Putin, mas os seus agentes de inteligência começaram a fazer uma oposição a essa visão de que era um ataque russo, né? E depois foi divulgado que foram os ucranianos que realizaram essa sabotagem. O Tusk anunciou isso, tá? Só que ele deu um dado adicional, que é mais assustador. Ele disse que a agência ucraniana colaborou com a inteligência russa para fazer esse ataque na Polônia. Então, você vê como essas questões geopolíticas não são simples, porque, obviamente, interessava a inteligência russa, mas também interessava a inteligência ucraniana que esse ataque acontecesse, fosse bem sucedido, fosse atribuída a responsabilidade aos russos, para então que eles continuassem no poder e continuassem a guerra. Tá? Mas isso não foi o único. Teve um outro ataque também à refinaria de petróleo da Hungria, em Százhalombatta, acho que é isso, nomes difíceis, que processa um petróleo russo, tá? E que é transportado por um oleoduto chamado Druzhba. Hoje eu estou difícil, estou cansado. Druzhba. Tá? E esse oleoduto já tinha sido alvo no passado da Ucrânia. Né? Então foi mais um exemplo de ataques que a Ucrânia fez para tentar atrair países europeus para a guerra ucraniana e sustentando o seu regime. Tá? Por isso é que também existem frequentes relatos de drones não identificados que estão sobrevoando instalações militares sensíveis, fábricas de armamento e bases militares em inúmeros países europeus. Né? E sem provas concretas, mas sem uma capacidade efetiva de provar isso, em geral a mídia atribui esses drones à Rússia, que pode ser também, não estou dizendo que mas existem hoje uma série de indicadores que são divulgados pelos países, como por exemplo a Polônia acabou também de divulgar, que grande parte desses drones são da Ucrânia e são uma provocação da Ucrânia. E a ideia por trás disso é muito simples. A Ucrânia está numa situação muito, mas muito crítica, com pouquíssimas chances de sobrevivência, e ela precisa que haja uma intervenção militar da OTAN para salvá-la de um desastre militar. Então, apesar de toda essa retórica otimista dos membros da OTAN, dos líderes europeus para a Ucrânia, a realidade é que nem a OTAN quer entrar nessa guerra nesse momento, porque eles não têm os estoques adequados de arma, nós já falamos sobre isso, eles estão construindo, se preparando para uma guerra futura, né? Estão investindo muito em armamentos, eles têm poucas tropas de combate, não tem drones suficientes para entrar nessa guerra das sombras, como nós falamos no último Já Economia, né? E vão precisar de forças expedicionárias que cheguem à Ucrânia, o que na história, mais ou menos, da Europa nunca deu muito certo. Né? Então, veja, se você tem um país como a Ucrânia, né, uma força militar praticamente esgotada, né, e a Rússia ainda tem cerca de 700 mil soldados ao longo de uma extensa frente de batalha, como é que a OTAN, né, com algumas poucas brigadas e forças expedicionárias, vão se comprometer a entrar de cabeça numa guerra, entendeu? Claro que eles têm bons aviões de guerra, claro que eles têm equipamentos bons, mas não drones ou armamentos tão potentes, preparados para essa guerra, como já tiveram no passado. Né? A Europa precisa retomar o investimento em armas e armamentos, a não ser que compre dos Estados Unidos, e essa é uma outra conversa, entendeu? Só que a Rússia hoje também já mostrou que tem defesas aéreas robustas e que não necessariamente os jatos da OTAN não serão interceptados. Então, as forças da OTAN sabem disso, que existe um novo ambiente de combate, com uso massivo de drones, bombas planadoras, mísseis de precisão, e não necessariamente a OTAN esteja pronta para isso nesse momento, embora ela queira, hein? Atenção, ela queira essa guerra. E não é de hoje, nós já falamos há muito tempo no Já Economia, que a OTAN tem
uma série de organizações de milícia que fazem, sim, operações de sabotagem, né? Terrorismo de Estado, para destabilizar regimes, para trazer guerra, para criar pânico nas pessoas dentro da Europa, até mesmo para conseguir aumentar a sua pauta de defesa e também de controle, né, de segurança, com muitas armas, muitas aspas, que acabam virando controle. Então, o que está por trás hoje, né, dessa ideia de sabotagem que está tendo tanto da Ucrânia, da inteligência ucraniana, como da OTAN, e também onde se encontra, por exemplo, a gente pode perguntar, uma zona de perigo, né, que podem fazer que os Estados Unidos entrem nessa guerra para evitar o iminente colapso da Ucrânia, né? O que fará Trump enviar forças americanas para a guerra na Ucrânia, né? A verdade é que hoje a gente nem sabe se as forças americanas têm, claro que eles têm capacidade, mas estou dizendo assim, tem vontade real para desencadear uma guerra que eles vão entrar na Ucrânia para lutar pela Europa à distância, como já fez no passado. E o grande risco hoje que nós vemos no mundo de verdade é que essa guerra da Ucrânia, essa crise tanto de corrupção que houve lá, como uma crise política agora, ela se transforma em algo muito pior para o mundo, que é uma guerra quente e maior. Então, por isso é que o Trump, percebendo esses movimentos de desestabilização militar, ele se aproximou da Rússia, né? Não quer mais participar desse conflito por procuração, também não quer participar desse conflito direto, né? Ele entende que ambos são potências nucleares e que têm capacidade destrutiva sem precedentes, né? Então é hora de estancar essa sangria e o Trump entende isso, né? E a gente não pode esquecer que na Primeira Guerra Mundial nós tivemos mortes da ordem de 37 milhões de pessoas, tanto civil quanto militar. Esse número subiu para 85 milhões na Segunda Guerra. Você imagina o que seria uma guerra quente agora, dessa dimensão, né? Então o presidente Trump, ele está assim, sob uma forte pressão interna, porque ele tem problemas internos que ele precisa resolver nesse primeiro ano de governo. Ele tem lutado contra o Deep State, mas ele também tem sofrido uma pressão da OTAN enorme para socorrer a Ucrânia, né? Uma pressão gigante que ele não quer se envolver. Então ele precisa e quer acabar logo com essa guerra o quanto antes, para poder então seguir com o seu plano da América Grande e construir as suas zonas regionais de influência e de domínio dentro dessa nova governança que a gente vai falar daqui a pouco. Ou seja, o que acontece é que, ao mesmo tempo que a OTAN tenta puxar os Estados Unidos, Bruxelas também tenta jogar mais dinheiro, né, ajuda financeira para Kiev, entendeu? Para poder garantir, então, uma maior resposta militar. Só que quando você tem o recuo dos Estados Unidos, a vontade dos Estados Unidos voltar a conversar com o Putin para fazer um acordo, e surge esse escândalo de corrupção dentro das elites ucranianas, é óbvio que imediatamente Bruxelas precisa paralisar o seu esforço de ajuda, porque o povo aqui está dizendo, não vou pagar imposto para você mandar dinheiro para o Zelensky para ele roubar, né? Basicamente é isso. Então há uma tempestade que está se formando na direção do Zelensky, política, econômica e militar. E por que militar? Porque a queda de, por exemplo, Pokrovsk, que é no leste da Ucrânia, hoje é percebida como uma questão não de quando, né? Não, nem de ser, né? Mas quanto de perdas a Ucrânia terá no momento em que a Rússia capture a cidade. Então, é óbvio que eles sabem que essa batalha lá é perdida e está sentindo que a Rússia também aumentou muito a pressão na frente de batalha e nos arredores, por exemplo, de Kherson, que é no litoral. Então, a verdade é que o Kremlin vai continuar a explorar essas suas vantagens, tá? Vai aumentar os combates no norte, nos arredores, por exemplo, de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, e vai querer gerar uma guerra de desgaste, continuar uma guerra de desgaste, o que favorece extremamente a estratégia russa, né? Ou seja,
o que esses caras estão usando é uma guerra calma, né, constante de desgaste, e isso tem dado como uma estratégia correta. Veja, é claro que, do ponto de vista puramente militar, muitos analistas aqui dizem que essa queda de Pokrovsk, né, ou outros ganhos territoriais da Rússia, não vão levar o iminente colapso da Ucrânia, ao que já ganharam de forma definitiva. Não. Mas há uma conjuntura de fatores, inclusive econômicos, que estão fazendo com que, por exemplo, a concessão de empréstimos de armas seja protelado pela União Europeia e pelos Estados-membros, apesar da sua vontade de fazer, de participar, de enviar o dinheiro, enfim, tudo isso. Ou seja, cada vez mais Kiev está ficando sem dinheiro para pagar os seus soldados, sem dinheiro para pagar os seus funcionários públicos e os seus aposentados. E a situação é dramática, né? Se você dá o caixa da Ucrânia, o dinheiro acaba em fevereiro. Em fevereiro, né? Então, para piorar a situação, o Zelensky ainda tem enfrentado uma pressão enorme da sua própria bancada parlamentar, né, que é o Servo do Povo, e ele precisa, então, apresentar resultados, né, dividendos da sua viagem para a Europa, para dizer internamente que ele ainda tem o voto de confiança dos seus aliados europeus e que ele está focado, né, determinado a conseguir recursos para pagar as contas, né, não só de guerra, mas também dos seus funcionários públicos, do Estado e dos seus aposentados, né? Enfim. Agora, ao mesmo tempo, o escândalo de corrupção contra ele torna o seu governo ainda mais frágil. Até porque, já falamos, acabou afetando, né, tem uma participação muito grande de pessoas próximas do Zelensky, mas eu vejo como talvez o cara mais importante nessa história, um cara chamado Andriy Yermak. Por que Andriy Yermak? Porque ele é o chefe do gabinete presidencial. Muitas pessoas consideram ele o verdadeiro governante da Ucrânia, e se ele for demitido pela questão de corrupção, né, o que agradaria muitos dos críticos do Zelensky, internos e externos, isso será visto, né, apesar de tender a acalmar os ânimos, como um tremendo, né, sinal de fraqueza. E o motivo é simples, muito simples. É que o poder político do Zelensky, depois de tanto tempo de guerra, está muito enfraquecido. Muitos analistas falam hoje, né, que a Ucrânia está sofrendo uma derrota dolorosa e Kiev não tem uma estratégia viável verdadeiramente para deter essa situação, né, para acabar com essa situação. E a deterioração da política doméstica, né, envenenada por esses escândalos de corrupção, como teve também na Turquia, como teve na China e tal, teve no Brasil, sem dúvida nenhuma, um evento que vai causando indignação pública, vai colocando raiva, e vai colocando o governante, no caso Zelensky, em uma posição política cada vez mais precária, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, em essência, é necessário uma proposta, né, que olhe para a realidade disso, para poder acabar com uma das guerras mais importantes da nossa história recente, que é a guerra da Ucrânia. E isso vai envolver questões territoriais, sim, mais controversas, né? Vai haver garantia de segurança, por um lado, a Rússia vai ter que entubar essa parte, vai ter que ter um acordo sustentado, sim, mas sustentado não pela União Europeia, mas pelos Estados Unidos. E isso é que é importante. A mudança, não mudança, mas a percepção da realidade do Trump, que tem sido dita tanto J.D. Vance quanto pelo Rubio, tá? Ou seja, Trump hoje corre para fazer esse acordo, não vem do nada. É porque ele tem uma visão de uma nova diplomacia, envolvendo uma visão de fato empresarial, de business, né, de cobrança de gestão de empresa. Isso significa o quê? Significa que o Trump está decepcionado, né? Ele acha que não tem a menor chance, que esses caras são gastadores de dinheiro. Por quê? Porque alguns meses atrás foi assegurado a ele que os ataques ucranianos dentro do território russo, que iria atingir refinarias de petróleo e outras infraestruturas energéticas, seriam capazes de prejudicar seriamente a economia russa. Só que até agora nada aconteceu. E o Trump também não acredita mais que as sanções que os Estados Unidos estabeleceram para o Putin
tiveram o efeito que eles gostariam, né, previsto. Então, veja, para o Trump, ele percebe que ele foi assegurado pelo Zelensky e pelos seus aliados europeus que, primeiro, eles conseguiriam confiscar os ativos russos para financiar a Ucrânia. Não aconteceu. Eles pagariam por novas armas americanas para Kiev. Fizeram um volume menor do que o esperado. E que uma coalizão dos dispostos, digamos assim, na Europa, estava preparadíssima para implantar uma grande força de apoio à Ucrânia como sinal de compromisso. Só que isso não aconteceu. Então, dá para perceber que o Vance e a sua equipe, né, olhando a Europa, convenceram para mim o Trump que a Europa não será capaz de achar essa solução sozinho e era necessário o envolvimento direto dos Estados Unidos, retomando aquela quantidade de negociações, tá? E esse é o problema, que a Ucrânia, então, hoje, nessa proposta do Trump, está correndo um sério risco de ser reduzido para um estado que nós chamamos de estado garupa, né? Então, ela tem chance de virar, sim, um estado garupa, né? Então, após quase 4 anos de guerra, né, se você olhar, bilhões, centenas de bilhões de dólares gastos pelos contribuintes americanos e europeus, milhares de baixas, as elites hoje, né, olham e são incapazes de ter uma solução concreta para pôr fim a esse conflito por meio da diplomacia clássica. São promessas vazias, entendeu? Por isso é que o plano enviado, né, o plano do enviado, desculpa, do Trump, que é o Steve Witkoff, né, que está negociando, e sim, ele teve uma conversa vazada agora, né, dizendo, pô, o cara está negociando, ele fala bem com a Rússia, né? Bom, meu caro, se você está negociando com um cara, você tem que falar bem com um cara. É assim que as guerras terminam, sim, né? Conversando de uma forma amigável. Bom, o fato é que o plano desse cara mostra e representa não só uma necessidade geopolítica e econômica do Trump, mas uma mudança de política externa. O Trump está trazendo de volta a diplomacia ou a política externa realista, né? Realpolitik no seu estado clássico, né? E ele percebe isso, né? Que a Ucrânia hoje não vai mais conseguir se recuperar militarmente, não vai conseguir retomar o território que a Rússia tomou, né? E que vai ser muito difícil convencer a Rússia da expansão da OTAN, né? E que hoje em dia, mesmo que os Estados Unidos resolva entrar nessa guerra contra a Rússia, ele não vai conseguir convencer as pessoas a lutar até o último ucraniano, como disse o Zelensky, entendeu? Então, obviamente que o Trump percebe isso e tem uma política externa nesse acordo que ele está tentando construir muito agressivo. Os críticos europeus estão em fúria com o cara, porque eles não querem aceitar o controle russo sobre a Crimeia, sobre Donetsk e Luhansk. Só que, meu caro, vamos ser verdadeiros, a Rússia já controla a Crimeia desde 2014. Entendeu? Então, o que existe é uma grande histeria de propaganda para dizer que não podemos fazer o acordo, porque o que interessa mesmo é continuar, que haja uma guerra. Mesmo que hoje, por exemplo, se você pensar, todas essas áreas que eu falei, hoje são controladas pela Ucrânia, depois da guerra, em percentual muito pequeno. Eles controlam apenas 15% dessas regiões, tá? Só que a cada mês, esse número diminui, né? Então, você pode espernear, pode insistir na inviabilidade das fronteiras pós-Guerra Fria, que houve uma invasão, pode falar sobre tudo isso, mas do ponto de vista da realidade do campo de batalha, realidade da guerra, isso é um dado. E ninguém consegue retomar essas terras. Então, meu caro, hoje eu acho que o Trump percebe que a escolha dele não é entre o acordo, tá? Que seria construído, né, um acordo realista ou muito ruim e uma Ucrânia magicamente, né, restaurada ao que era antes de 2014. Não é. A escolha que existe hoje na mesa para o mundo é: ou a gente congela o conflito agora, com algumas garantias de segurança e algumas perdas, ou nós vamos assistir a Ucrânia perdendo mais território, enquanto as suas cidades são reduzidas a escombros, os civis mortos e o dinheiro europeu
vazando numa guerra que os caras estão perdendo, entendeu? Os caras estão perdendo. E eu volto a dizer, a Ucrânia controla hoje apenas cerca de 15% dessas regiões que o Trump quer passar para a Rússia. Passar para a Rússia. Aceitar que a Rússia já controla. Só que reconhecer isso não é admirar o regime totalitário ou autoritário do Putin, não é dizer que somos putinistas, russistas, o que isso quer dizer, é apenas reconhecer um dado da realidade da geopolítica básica, entendeu? Olhar e reconhecer a realidade estratégica não é endosso moral. E o Trump, graças a Deus, entende isso, né? Ele entende como o mundo realmente funciona e não como nós gostaríamos que fosse. E por trás disso, óbvio, existem interesses americanos reais. E a questão crucial, né, que hoje existe na política externa é: qual o interesse nacional americano na Ucrânia? E isso, meu caro, não se trata do que nos faz sentir bem em apoiar a democracia, a autodeterminação, né, dos povos. Claro, nada disso é real, quer dizer, não é um interesse real. Os valores são importantes? São, mas não são os interesses. Trump pode defender esses valores, mas não são os interesses americanos, né? Que benefício concreto você acha que, em termos de segurança e economia, os Estados Unidos teriam ao continuar com essa guerra? Esse é o ponto do Vance, esse é o ponto do Rubio. É nenhuma. Não existe nenhum benefício concreto em termos de segurança ou economia que justifique para os Estados Unidos apoiar essa guerra. A Ucrânia não é um aliado da OTAN. A Ucrânia não possui relações formais de segurança com os Estados Unidos, não é um parceiro comercial importante, não abriga instalações americanas críticas. O único interesse que os Estados Unidos têm mesmo é exatamente ter um compromisso hoje automático com a sua hegemonia global, tá? O que muitas vezes levou a desastres, como aconteceu no Iraque, na Líbia e até mesmo no Afeganistão, entendeu? Então, ao contrário, para mim, o que eu penso assim, que o verdadeiro escândalo que nós vemos não é o fato do plano do Trump ter proposto um plano de paz, não, mas é o fato do establishment, da OTAN, né, dos bancos, do progressismo, né, querer ou ter impedido, digamos assim, qualquer esforço diplomático sério durante anos para poder acabar com essa guerra e, na verdade, insistiram numa solução militar que nunca foi viável. Eles escolheram uma guerra que era absolutamente inviável. Eles disseram aos ucranianos que teriam apoio ocidental para enfiar o cacete nos russos, né? Isso antes de 2014. Não desencorajaram todas as negociações que poderiam haver, celebraram vitórias ucranianas, entendeu? Exatamente. E aí, quando a ofensiva russa de 2022 deu uma segurada, aí os caras estavam certos que a vitória da Ucrânia era uma questão de tempo, de armas e de dinheiro. Sabe qual foi o resultado? O resultado hoje é que as forças armadas da Ucrânia estão exaustas, a infraestrutura devastada, a população reduzida em milhões por meio de mortes, deslocamento, imigração, enquanto a Rússia foi se adaptando, ou seja, criando soluções novas para evitar as sanções, encontrou novos mercados para suas exportações, criou novas rotas de exportação de energia e aprofundou a sua aliança com a China. Esse foi o sucesso da guerra do Macron, da OTAN e do Biden. Pois é, se isso é sucesso, eu não sei o que é o fracasso, entendeu? Ou seja, o que o Trump está dizendo é que ele prefere uma paz imperfeita a uma guerra sem fim. Claro que o plano dele também é imperfeito, óbvio que existem coisas vagas, óbvio que existem mecanismos ainda obscuros, mas pelo menos, óbvio que a Rússia vai ter sim grande parte do que ela queria, mas às vezes acordos de paz que são perfeitos só existem na imaginação dos jornais, só existem na imaginação dos especialistas, dos articulistas, da turma que gosta de falar, prever, dizer que está sempre certo, pena que eles não conheçam a realidade e a vida. Então, acordos reais de paz são compromissos muito, mas muito complexos que verdadeiramente deixam
todos insatisfeitos. É muito difícil você ter um acordo de paz em que existe uma grande parcela das pessoas satisfeitas. Um acordo de paz é um compromisso que exige sacrifício de todas as partes, entendeu? Agora, óbvio que este modelo de negociação, esse realismo que nós estamos falando, esse entendimento que os interesses americanos não estão nessa guerra e que os europeus estão desesperados para mantê-la, tudo isso reflete o segundo tópico da nossa geoeconomia de hoje, que é essa nova governança global, que está se refletindo não nessa formação da multipolaridade, que é uma coisa que nós falamos aqui há muito, muito tempo, não, mas ela tem, na verdade, criado uma nova estrutura de competição, tá? De maneira que todas as grandes potências tenham um objetivo: defender os seus próprios interesses e redefinir as suas áreas de influência. Quando você tinha um mundo unipolar, a gente pode dizer que o aumento dessas potências econômicas, né, elas se davam através de uma cooptação transformacional, digamos assim, tá? Ou seja, não havia um controle territorial direto, né? Não havia um poder coercitivo, tá? Estados Unidos e a China usavam de um poder hegemônico, né, de controle, de influência, mas ele não era um poder imperial. Isso que é interessante, porque às vezes a hegemonia pode não ser imperial, entendeu? Não ter esse domínio, desejo de domínio e controle de coerção de poder, mas é uma influência indireta, né? Então, você tem o que a gente chama dessa liderança transformacional, que era o que os Estados Unidos queriam fazer com a China, aos poucos, ir influenciando, alterando a percepção do povo chinês para poder promover o liberalismo, a democracia. Esse foi o grande sonho, a grande ilusão desses caras, né? Que com uma diplomacia pública, um poder suave, o relacionamento, eles iriam fazer uma liderança transformacional. Só que a China é um país imperial, e é imperial, meu caro, essa imperialidade, ela é direta, ela é coercitiva, e ela tem objetivos de curto e longo prazo de um grupo que planeja um determinado país. Eles planejam. Então, essa visão que existe imperialista da China se chocou, sim, com uma visão hegemônica de influência transformacional que passa por uma lógica de cooperação, entendeu? E vira uma lógica de competição. Então, eu disse isso porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo de impérios regionais, zonas de influência regionais. Ainda não é um mundo multipolar. É um mundo fragmentado que está se organizando em impérios regionais. Veja, o imperialismo, ou os impérios, não são uma novidade, não são uma janela da história. Ao contrário, a gente já sabe, acho que é conhecido, né, que os impérios estão na história humana desde a antiguidade e vêm se renovando, vêm se transformando, se metamorfoseando ao longo do tempo e dos lugares que têm infraestruturas diferentes, mas existe uma lógica no imperialismo como modelo político que é idêntico. Entende? Então, o que a gente vai ver, já está vendo no mundo, são a formação de blocos regionais, né, que têm a sua formação devido à geopolítica, né, a dinâmicas geopolíticas. Dentro desses blocos, eles seriam internamente mais estáveis, só que esses blocos regionais estão sujeitos a grandes tentativas de desestabilização externa promovida por competição, guerras por procuração, conflitos híbridos, controle, espionagem, ou seja, as grandes potências elas começam a se sobrepor e cruzar em diversas áreas. E isso já está acontecendo. Não é uma coisa que vai acontecer no futuro, já está acontecendo. Áreas de influência, né? Como a gente fala do Pacífico da Ásia Central, que, por exemplo, hoje a Turquia, por exemplo, já não chama mais de Ásia Central, já chama de Terra dos Turcos, né? Mostrando que eles querem influenciar também sobre essa região. Ou seja, há uma lógica geopolítica, há uma lógica geoeconômica que as pessoas confundem, dizendo, o Trump voltou ao protecionismo, né?
voltou a falar de soberania. Não, não, não. Isso é inevitável. Para que haja, né, essas zonas de influência de segurança nacional, para que haja essa reordenação, só tem como fazer isso a partir da garantia de segurança nacional e soberania econômica, e que em alguns casos vai implicar obrigatoriamente a você criar políticas de protecionismo e, ao mesmo tempo, garantir a segurança nacional contra a caça que outros impérios farão das suas matérias-primas. Ou seja, enquanto a interdependência econômica criada pelo liberalismo permitiu um vínculo globalista entre os estados que acabaram sendo capturados pelos sistemas bancários, pelos cartéis, por tudo isso, quando você percebe que existe um risco geopolítico, o objetivo dos países é reduzir essa interdependência, colocar uma lógica que talvez seja mercantilista, sim, entendeu? E refazer essa lógica mercantilista, garantindo, então, zonas de influência maiores. O resultado, meu cara, é que as grandes potências que já eram predadoras, já eram parasitas, né? Já eram parasitárias, elas se tornam agora também predadoras, né? Então você vai ter áreas, por exemplo, subdesenvolvidas, que serão alvo de operações de estabilização para garantir o domínio hegemônico, né? O domínio daquela região, a influência daquela região para um determinado império regional, né? Então você voltando a essa configuração de um mundo fragmentado, regionalizado, né, diferente e montado em diferentes impérios regionais, onde cada império regional vai se distinguir dos demais pela sua própria identidade, pela sua dinâmica econômica, pela sua segurança, pelas suas instituições, pela forma de fazer o seu próprio direito. Então você vai ter blocos no mundo hoje regionais caracterizados por diferentes padrões comerciais, tecnológicos, digitais, em diferentes sistemas. E é por isso que hoje os Estados Unidos e o Trump olham para a Ucrânia com uma necessidade de criar um desses blocos regionais, entendeu? De tornar parte dessa área da Ucrânia sob influência americana, né? E desestabilizando a própria Europa, mesmo que se faça um acordo com a Rússia. E o motivo disso é poder, então, substituir depois os governos europeus que perderão o discurso da guerra para, então, reformular a União Europeia e dividir a Europa mesmo em novas zonas de influências regionais para criar esses impérios regionais, entendeu? Ou seja, os estados começam a agir de maneira a aproveitar as máximas oportunidades que são disponíveis para esses estados, né? Então, o objetivo final hoje de qualquer estado é óbvio ser um grande ente hegemônico no sistema, mas a primeira objetivo deles é garantir a sua própria sobrevivência. Se você pegar, existem dois projetos diferentes que já tratam disso há muito tempo. Os Estados Unidos já tinha criado uma paz americana e agora está buscando uma paz americana 2.0. E isso não vem só do Trump. Se você olhar historicamente, desde a presidência do Barack Obama, né, os Estados Unidos seguem uma lógica em que ele está se retirando do cenário internacional. Veja, se retirar do cenário internacional não significa que ele está abandonando a sua posição dominante no sistema internacional, mas ele está fazendo um recuo tático. Os Estados Unidos hoje já não começaram esse recuo tático com Trump, começaram com Obama, que fez uma série de erros, mas ele fez um recuo tático visível e começou uma reconcentração dos seus esforços em interesses vitais para os Estados Unidos, orientando então a sua economia para um sistema que é mais favorável para Washington, entendeu? E obviamente, como sempre aconteceu na história, quando os caras começam a fazer isso, eles encaram uma dupla realidade, que eles ainda têm um domínio do sistema internacional, mas eles não conseguem mais ser hegemônicos, tá? O John Fitzgerald Kennedy, por meio de um livro que ele escreveu, ele usou um termo que é termo imperial overstat, quase que uma hiperextensão imperial, tá? Ou seja, o poder que existe hoje, dominante,
ele acaba se envolvendo em tantas conquistas, ele estende tanto o seu poder, que ele começa a enfrentar um esgotamento dos seus recursos e da sua energia, e ele precisa, então, recuar, né? Ele precisa voltar atrás. Esse termo, essa ação também é conhecida como Lippmann Gap, ou gap, né, o espaço, o abismo, né, o abismo de Lippmann. O abismo talvez seja muito grande, mas o espaço de Lippmann. E significa o quê? Que certas situações da política externa, né, os compromissos da política externa que certas nações assumiram são maiores do que o poder que elas têm. E hoje a situação dos Estados Unidos é muito essa definição do Lippmann Gap como efeito, né, de tudo que foi feito no passado, e o Trump hoje olha e vê isso claramente. E é por isso que eles precisam retomar o seu poder. E o America Great Again, America Power Again, entendeu? É a vontade, novamente, de construir, de usar os ciclos de poder para reconstruir o seu poder, de maneira que os seus recursos não fiquem aquém, né, do seu poder, e que os seus compromissos de política externa não sejam maiores do que o seu poder. Então o Washington deseja sim, né, ele quer se envolver, ele quer evitar se envolver com conflitos secundários, porque isso iria criar mais de gás para ele. Então ele não quer engajar forças militares em outro lugar, ele quer se concentrar numa luta contra a China e lá no Indo-Pacífico. Essa luta que o Trump quer se concentrar, não quer perder tempo com a Ucrânia. E é por isso que esse acordo surge tão rápido e tão importante hoje em Washington, né? Então são compromissos que começam desde Obama, passam pelo Biden, né? Mas essa hiperextensão imperial, usando aí de novo a definição lá deles, faz com que ele precise voltar atrás, né, para ganhar impulso, para ganhar poder, né? E o problema é que quando você tem uma perda desse poder, você começa a criar divisões internas socioeconômicas e ideológicas muito grandes dentro da sociedade, tá? E é uma sociedade hoje que acabou sendo dividida. Quer dizer, não é a fraqueza da sociedade americana, não pode ser atribuída à polarização, mas é o contrário. A polarização representa um Estado cansado que precisa urgentemente de reforma, entendeu? Ele precisa urgentemente se reindustrializar, voltar a gerar riqueza, a gerar poder que garanta e seja do mesmo tamanho dos seus compromissos externos. E é exatamente isso que o Trump está fazendo, percebendo, e o governo Trump está montando, então, passos obrigatórios, tá, para esse novo mundo multipolar, onde, na verdade, nós estamos falando de uma política imperial de blocos regionais. A China tem um outro projeto, ela criou aquele projeto 2049, né? E ela vê essa multipolaridade como uma possibilidade, né? Na verdade, um fim, onde hoje ela vive um modelo transitório de enfraquecer os Estados Unidos, sim, né? Mas também de retomar para ela, uma tocha imperialista, né? De fato, ela quer dominar o sistema internacional, né? Então, Pequim vai colocando as suas estruturas para criar projetos das novas rotas da seda, seja terrestre, digital, ártica, marítima, tudo que a gente já falou aqui também no Geoeconomia, mas ela está e vai montando essas rotas e, ao mesmo tempo, planejando essas rotas para garantir o seu desenvolvimento econômico, né? Criando aí uma circulação dupla de ativos, né? Para desenvolver a sua cadeia militar, na terra, no mar, no ar, na guerra cognitiva, que é muito importante, mas também numa nova forma de fazer diplomacia, né, do seu poder suave, através, por exemplo, como nós já falamos também aqui no Geoeconomia, do Instituto Confúcio. Então, o que nós vemos hoje, dentro desse acordo do Trump, são acordos de interesse do fim de uma guerra para poder acabar com esse formato que a União Europeia criou de domínio dos países ali embaixo, reformular como o Trump, na verdade, o Musk e o J.D. Vance querem, reformular a Europa
para que ela volte a ser competitiva no sentido de ajudar os Estados Unidos a garantir a sua prosperidade, a sua força, que seja do mesmo tamanho da sua influência ou dos seus compromissos de política externa. E para isso existe uma nova forma, sim, de diplomacia, e existe um combate a esses soft powers criados pela China, que só visam desestabilizar os Estados Unidos, através de, por exemplo, o Instituto Confúcio, que entrou no Brasil, tomou conta do Brasil, não sei se você sabe disso, entendeu? Só que tudo isso que a China está fazendo, durante muito tempo, ela escondeu. Hoje, isso está explicitado em documentos oficiais. Veja, se você for ler a Iniciativa Global de Civilização de 2021, a Iniciativa Global de Desenvolvimento de 2021, a Iniciativa Global de Segurança de 22, o Livro Branco sobre a Comunidade Global do Futuro Compartilhado, que lançaram em 23, o Livro Branco sobre Segurança Nacional na Nova Era, que foi em maio de 25, você vai encontrar todas essas iniciativas de governança global, todas que levam, aí sim, lá na frente a um sistema que eu não estou dizendo que é bom do jeito que está sendo feito nesses planos não, tá? Mas que falam de um sistema multipolar, né, para garantir uma posição no tabuleiro global que enfraqueça os Estados Unidos, enfraqueça alianças e parcerias deles, né, para depois tomar o seu lugar, e aí eu acredito que sim, subjugar o inimigo, a melhor forma aí do pensamento do Sun Tzu, que é subjugar o inimigo sem lutar. Entendeu? Óbvio, então, que a China tem visões imperialistas que são importantes. E é por isso que o Trump olha e fala, cara, eu preciso acabar com essa guerra da Ucrânia, porque eu tenho que me concentrar numa guerra real, estratégica, contra a China em aspectos do mundo que são muito mais importantes hoje do que a Europa. Não que a Europa não seja importante, mas é que eu preciso acabar com a União Europeia, que é uma reunião hoje do Politburo, que simplesmente reduz a força e a importância dos Estados Unidos. Tá? Então, você hoje precisa ou tem um mundo que está com duas potências lutando por essa governança global, o direito de escrever regras, mas montando ao mesmo tempo domínios regionais em blocos ou impérios regionais. Entendeu? Agora, isso é compatível? É compatível a visão americana com a visão chinesa? Dá para viver num mundo onde essas visões coabitam? Não vai levar isso a uma guerra maior, entendeu? É viável essa multipolaridade, por exemplo, chinesa, que difere um pouco, por exemplo, da multipolaridade escrita, por exemplo, pelos russos, né? A realidade é que nós vivemos uma guerra de dominação regional, muito mais do que uma guerra hegemônica. Ao contrário, as pessoas pensam que existe uma guerra pela hegemonia do mundo. Eu vejo uma guerra por uma dominação regional, onde, por exemplo, a China já dominou a América Latina, e é por isso que o Trump quer retomar o domínio regional dessa região. E quanto mais polos regionais, de pequenos impérios regionais surgirem, mais vai ser complicado e desafiante o mundo, e maior será também o interesse a depender de quem está entrando naquela zona de influência, do Trump retomar isso para os Estados Unidos. Então, nesse cenário, meu caro, veja só, nós já vivemos práticas de desestabilização e espionagem, nós já vivemos um cenário de um poder que não é mais estabilizador no mundo todo, mas que busca um sistema internacional de competição de áreas regionais, entendeu? E é por isso que nós temos que entender duas coisas. Aqui, por exemplo, na França, os caras já entenderam. Eles vão precisar acabar com a ideia do sistema liberal para utilizar os recursos do povo e do governo para criar indústrias e garantir indústrias estratégicas de segurança nacional. Ou o Brasil vai ser tragado por um desses regimes, entendeu? Completamente, totalmente dependente, sem a menor capacidade de reação em nada, porque ele será simplesmente uma área de influência total, sem capacidade de libertação ou de controle da sua própria autonomia. E aí esse é o perigo que nós estamos vendo, porque hoje o Brasil está caminhando para esse cenário. Seja receber influência chinesa, seja americana, mas é uma visão absolutamente de incapacidade de criar a sua própria autonomia. E eu digo para vocês que foi assustador para mim, né, ver uma matéria do Financial Times que já mostra como a espionagem chinesa
tem agido nessas áreas de desestabilização. Se você falasse que assim, Arthur, olha só, Elias Jabbour é um espião chinês, eu não duvido, tá? Não posso afirmar, eu não duvido. Garante que o que eu posso afirmar é que ele é um propagandista mentiroso, né, treinado para falar de um modelo chinês que não existe na realidade do jeito que ele apresenta. E que não leva em consideração todos os aspectos geopolíticos e da história de como esse império foi formado, né, recentemente. Mas, se você me falasse, o cara é um espião, tá bom, acredito, mas é que dentro da União, dentro da Inglaterra, né, o Conselheiro de Segurança Nacional do Reino Unido, que é o Jonathan Power, hoje tem relações com agência de inteligência na China. Isso é chocante. Para mim, isso é impressionante onde esses caras chegaram. Tá? Então, veja, o Financial Times divulgou que o Grandview Institution, né, que é um lugar onde especialistas, vamos chegar lá, se encontraram com o Power, entendeu? Só que o Instituto Australiano de Política Estratégica, né, disse que vários membros dessa equipe do Grandview Institution têm ligações pesadíssimas com o Ministério de Segurança do Estado da China, ou seja, que é a principal agência de espionagem estrangeira do país com inteligência militar. Então esses australianos disseram que o GVI tem um poder de mobilização enorme, organizando grupos, reuniões, delegações governamentais, militares de todo o mundo, com altos funcionários do governo e do Partido Chinês. Ou seja, você tem vínculos de alguns membros dessa GVI com organizações de inteligência civis e militares, tá, na China. E aí surge, então, né, uma preocupação real e crescente de que o Reino Unido esteja sob influência de espiões chineses. E tudo isso com a conveniência da justiça, né? Veja, se você olhar o que aconteceu 3 semanas atrás, um caso de enorme repercussão contra 2 britânicos que foram acusados de espionagem, né, para Pequim, foi arquivado, simplesmente arquivado no mês passado. E a Agência de Inteligência Doméstica do Reino Unido, que é o MI5, né, o M5, ele alertou recentemente também que os serviços de inteligência da China já estão visando pessoas que trabalham no parlamento britânico. Como acontece no Brasil, meu cara. Você acha que o Jabbour é produto de quê? Então, hoje nós estamos vendo que a China usa think tanks, né, para fazer uma comunicação para estrangeiros, mas que, na verdade, estão conectados com formuladores de políticas em Pequim para promover essa agenda do Partido Comunista Chinês dentro de territórios nacionais. Tá? Então, a GVI, hoje, é claramente uma instituição que é até recomendada, liderada por um cara chamado Stephen Lilly, mas que esse cara, inclusive, é diretor de defesa, tá? E segurança internacional do Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido. Só que esses caras também estiveram e têm estado muito frequentemente com essa equipe da GVI, que é uma ONG, uma instituição lotada de ex-espiões chineses, mas que finge falar de políticas públicas. Entende? Ou seja, está se colocando, né, através de pseudo-instituições, um diálogo direto de pessoas do governo inglês com ligações estreitas com o Partido Comunista Chinês. Entendeu? E esses registros mostraram que o Power, né, não de agora, mas já na sua função anterior, né, como fundador da Intermediate, organizou uma série de diálogos, né, como tem por aí da LIDE, da Esfera, né, diálogos com esse órgão de inteligência chinês. Né. Então você vê claramente que existe hoje uma grande propaganda do Exército Popular da Libertação para coletar informações, né, realizar campanhas de propaganda, mas também criar operações de desestabilização e gestão de percepção pública de ideias chinesas. E isso está sendo feito, meu caro, debaixo do nariz da polícia e das estratégias britânicas.
Por quê? Porque se busca áreas imperiais de influência regional. Então, o que está acontecendo é óbvio que se determinadas áreas não estão diretamente ligadas à influência chinesa, elas serão alvo de desestabilização e espionagem. Está aí um exemplo real que acontece agora, né? Debaixo do nariz de todos nós. Espera aí que eu vou beber outra água. Até engasguei com os chineses. Só que esses centros de estudos chineses, esses estudos Confúcio, etc., eles são criados, então, não só lá não, estão em outros países, tá? E fazem uma série de recomendações sobre o desenvolvimento nacional, né, que, na verdade, foram formuladas por organizações que são de influência de espionagem pura e simples, ou de lobby para criar políticas públicas que atendam os interesses chineses. Quando o Jabor, meu caro, apresenta no Brasil esses planos de desenvolvimento do país, o que ele está criando, na verdade, é que representando diplomatas de Pequim através de think tanks que têm o papel de influenciar tomadores de decisão e especialistas, né, através dessas organizações para canalizar discussões e ideias delicadas para aquele país, mas que vão se adequar ao pensamento chinês, né? A gente tem que lembrar que o Estado chinês é um Estado unipartidário. Não existe democracia na China, como os caras falam. Não existe democracia chinesa, entendeu? E esses caras criam uma série de institutos, lá na China, por exemplo, com a ideia de defender grupos de reflexão com características chinesas. Como se houvesse um debate público, como se houvesse a possibilidade de você discutir ideias livremente dentro desses órgãos, né? Ou seja, como se Pequim não operasse, né, com uma extensa rede que é conhecida como Frente Unida para garantir uma ampla divulgação das suas ideias e influenciar atores não partidários, nacionais e internacionais. Entendeu? E é óbvio que o regime chinês nunca vai permitir, né, uma política independente, uma pesquisa política independente e crítica, muito menos debate aberto, né? Tá brincando que as pessoas acreditam nisso, né? Então você tem, de verdade, o que esse caso representa, que foi pego na China, que os think tanks chineses têm sido usados tanto para acobertar a espionagem, mas também como uma forma alternativa de apresentar argumentos de forma convincente aos interesses chineses. Então você veja como essas coisas estão ligadas. Você começa com uma urgência do Trump acabar com essa guerra, mesmo que dê um plano que passa a lata para a Europa, uma Europa que está desesperada porque ela quer continuar uma guerra com os governos atuais, enquanto o povo mesmo não quer essa guerra, o povo quer o fim dessa guerra e quer doar mesmo, quer dizer, pega aí, Rússia, alguns territórios da Ucrânia, desde que você não me encha mais o saco, entendeu? Enquanto ela vai se preparar até mesmo para poder, no futuro, se houver o descumprimento desses acordos, para uma guerra, que hoje a Europa não tem a menor condição de entrar. Então o Trump olha isso com extremo realismo e diz, o meu inimigo é a China. A área que eu tenho que atuar é no Indo-Pacífico. Eu não vou perder tempo nem dinheiro com uma área que não é tão relevante assim nesse momento. Doa essas terras para a Rússia, deixa o cara levar, já está sob o domínio russo. E não há chance do exército ucraniano e da OTAN de retomá-los. Então vamos fazer um acordo de paz agora e se concentrar no que é importante. Dentro de um cenário mundial de novos impérios regionais que sofrem influências, que sofrem espionagem e, obviamente, tentativas de desestabilização, mas também ataques cognitivos para gerar leis e lobbies que se adequem aos interesses de determinados países, nesse caso aqui dos chineses, como mostrou o caso do Financial Times, do tamanho da influência de organizações de espionagem chinesa junto à própria inteligência britânica. Enfim, meu caro, este é o mundo que surge pós a falência absoluta do liberalismo. E é por isso que o Trump está
tão focado em fazer esse acordo e enquadrar logo o Zelensky, que de fato perdeu, acho que o açúcar, né? Enfim, espero no próximo Gé Economia já estar com menos cansado, mais recuperado, em Lisboa e com saudade da minha produção, que me abandonou de vez. Mas enfim, se isso vai acontecer ou não, e se esses planos aí do Trump de guerra e também do fim da guerra, né, e da construção desse sistema de blocos imperialistas regionais irão acontecer ou não, você já sabe. Será assunto para o próximo não, um dos nossos próximos Já Economia.